história da tuberculose entrou na nossa vida, né, há 4 anos atrás. Né? Minha esposa ela foi acometida por tuberculose óssea. Né? E na época ela fez todo o tratamento, todas as coisas que tinham que ser feitas. Né? E eu fiz o exame e não tive nada. Né? Não tinha o bacilo da TB. E acabou que agora, recente, quase um ano, eu fui diagnosticado também com tuberculose. Aí o meu deu em 3 sítios, né? O meu deu na bexiga, no rim e na coluna, né? Na T10 e 11. E a gente sabe que em nosso país a tuberculose é cosmopolita. Então você pode pegá-la em qualquer situação de convívio social, no supermercado, na igreja, no metrô, no transporte coletivo. E o paciente, quando ele pega a tuberculose, ele pode ser atendido inicialmente na rede pública, mas também na rede privada. E como a medicação ela é dispensada pelo SUS, não é infrequente que a gente receba aqui no ambulatório pessoas que vêm de consultórios particulares, acompanhando com seus especialistas, para fazer o tratamento e o segmento aqui conosco. Então, como você disse bem, né, quem vê cara não vê tuberculose. Então, a tuberculose é ainda um grave problema de saúde pública no mundo, né? São cerca de 10 milhões de casos notificados no mundo, 1,5 milhões de mortos. E o Brasil está entre os principais países, os considerados de alta carga para tuberculose e com infecção tuberculose HIV. E o mês de março é o mês em que a gente faz esse chamamento para o mundo todo, para a gente fazer uma pausa e pensar o que é que nós estamos fazendo para combater, para controlar essa doença. O nosso país tem feito um esforço muito grande no combate e torcendo pela erradicação da tuberculose. Um dos sucessos é para o tratamento e a necessidade de segmento continuado durante os 6 meses que vai durar o tratamento. Particularmente pelo risco de resistência, caso a pessoa abandone ou falhe, né, nos dias necessários para manter o seu tratamento. A nossa certeza é que, uma vez você fazendo o tratamento, acompanhando direitinho, você tem mais de 90% de chance de cura. Agora, se você abandona e a bactéria começa a resistir aos antibióticos, a gente tem que mudar esquema de tratamento, aí, com cada vez que a gente muda, a chance de cura diminui progressivamente. Sim, uma das coisas mais importantes que eu acho da enfermagem é o vínculo. Quando a gente faz o vínculo com o paciente, ele volta atrás de você, ele vem, ele lembra de você e fala, eu quero tratar, eu quero voltar, eu quero tentar. Os sintomas da tuberculose, elas variam um pouco de onde é a tuberculose. Lembrando que a tuberculose, ela pode dar em qualquer órgão. O órgão preferencial é o pulmão. O que deve chamar atenção para a dona de casa, para o trabalhador, para o comerciante, para o funcionário do banco, é a tosse. Se a pessoa tiver com tosse por mais de 3 semanas, a pessoa já tem que pensar, puxa, eu posso estar com tuberculose. Pode ser tosse com catarro e pode ser tosse seca. Mas depois que a doença já está acontecendo, quais são os sintomas mais comuns? Febre no final do dia, febre baixa, sem nenhum motivo, você não está sentindo mais nada, só tem aquela febrezinha. Tosse de novo, emagrecimento e suores noturnos. Às vezes não é inverno, né? não é verão, e você está lá acordando no meio da noite com o pijama úmido ou molhado. Então, isso pode ser um sinal de tuberculose. Então, para o Ministério da Saúde, a tuberculose é uma doença importante, né? É uma prioridade do governo. Nós estamos trabalhando muito para o controle da doença, principalmente nesse momento da pandemia, que com a pandemia pela Covid-19, a gente viu uma certa diminuição do número de casos no país. Também temos trabalhado muito com as parcerias intraministeriais, principalmente com o sistema de assistência social, né, o Sistema Único de Assistência Social, pensando na proteção social das pessoas com tuberculose. Temos também trabalhado bastante com o sistema de informação para notificação adequada dos casos e também nas questões da atualização da assistência, pensando em diagnósticos oportunos, tratamento com os medicamentos mais modernos e a manutenção da rede bem assistida. As pessoas às vezes perguntam, mas doutor, 6 meses? Porque quando chega lá pelo 15º dia, você já começa a sentir a força voltando, você já está melhor, se o seu quadro for pulmonar, a sua tosse já diminuiu. É claro que se eu começo a falhar nesse uso do antibiótico, eu vou selecionar bactérias que vão resistir, daí chama o nome de resistência, àquele antibiótico. Então elas não respondem mais àquele tratamento.
Eu teria de fazer uma nova cultura, identificar quais são os antibióticos que eu poderei utilizar e fazer um novo esquema de tratamento. Que se a pessoa abandonar, seleciona bactérias mais resistentes. E a gente vai seguindo nos protocolos, primeira linha, segunda linha, terceira linha, de tal forma que às vezes nós temos pessoas que tratam durante anos a tuberculose e alguns não conseguem curar, inclusive. Então o segredo é, se recebeu o diagnóstico de tuberculose, adere ao tratamento, segue direitinho, que aí em 6 meses sua vida volta ao normal. Agora eu estou curado, né? Bem tranquilo, agora feliz, né? Por ter tratado e está tudo certo. Mas o caminho é longo, né? A TB, ela é uma doença de determinação social, então precisa de um trabalho multifatorial para a gente conseguir alcançar essa eliminação. Precisa diagnosticar adequadamente, tratar adequadamente, diminuição da pobreza, proteção social da população, para a gente alcançar nossos objetivos.